Então, hoje nos Estados Unidos tem leis antissindicais muito fortes e o Biden não faz nada para mudá-las. O que ele vai fazer vai ser tirar uma foto junto ao piquete de greve, eu acho que ele vai amanhã, certo? Para ganhar ponto junto à classe trabalhadora. Mas medidas efetivas não estamos vislumbrando nenhuma. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Nesse bloco, vamos conversar sobre a iniciativa global lançada pelo presidente Lula e pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de direitos dos trabalhadores de aplicativo. Nós também vamos falar sobre a greve do Sindicato dos Trabalhadores Automotivos lá dos Estados Unidos, que parou a 38 centros de distribuições de peças da General Motors e da Stellantis. Rápido, duas coisas numa pergunta só. Tem avanços significativos nas negociações. Na sexta-feira passada, dia 22 de setembro, a UAW, a United Auto Workers, Sindicato dos Trabalhadores Automotivos, anunciou a ampliação da greve nas montadoras dos Estados Unidos, com a adesão de 38 centros de distribuição de peças da GM e da Stellantis. Com isso, mais de 5.600 trabalhadores se somam aos mais de 13 mil metalúrgicos que já tinham cruzado os braços desde o dia 15. A greve completa hoje, segunda-feira, dia 25, dia que a gente está aqui gravando, 10 dias e já alcançou 20 estados norte-americanos. A deflagração da greve dos funcionários das montadoras coincidiu com o lançamento da iniciativa global para discutir os direitos dos trabalhadores de plataformas digitais, que é uma questão que envolve a precarização do trabalho, inclusive daqueles trabalhadores que nem têm vínculo formal com o seu empregador, é o caso dos trabalhadores de aplicativo, seja motoristas, seja os entregadores por moto, bicicleta ou até a pé e outras modalidades. Essa plataforma, essa iniciativa global é liderada pelo presidente Lula e o presidente estadunidense Joe Biden e foi anunciado em um encontro bilateral nos intervalos da Assembleia Geral da ONU. Fábio, como é que você está avaliando a importância da proteção dos direitos trabalhistas em um cenário global cada vez mais complexo? Até porque a greve dos trabalhadores automotivos nos Estados Unidos está associado a direitos trabalhistas. Porque quando teve a crise econômica de 2008, 2009, eles negociaram acordos coletivos de trabalho rebaixando direitos para preservar os empregos. Então eles diminuíram seus direitos trabalhistas, como direito à previdência, né, fundos de pensão, plano de saúde, etc., para manter os empregos. E agora, com a retomada, né, econômica, mesmo que parcial, pelo menos do setor automotivo nos Estados Unidos, e também coincidindo com o encerramento dos contratos, pelo menos com a vigência, com a validade dos acordos coletivos de trabalho, as montadoras não querem retomar direitos, não querem aqueles direitos anteriores que tinham sido negociados. Então, eles estão fazendo greve por conta disso. E estão com medo, inclusive, porque essas empresas, que inclui a Ford também, não só a GM, a Stellantis. Stellantis é a marca, a multinacional, a holding que reúne algumas marcas como a Chrysler, certo? Elas estão migrando para a produção de carros elétricos e uma parte dessa produção pode envolver robôs, né? Automação nas fábricas. Então, eles estão com medo de terem cedido direitos no momento que as empresas estavam ruins e agora que as empresas estão bem ou estão melhores, não será concedido a eles a retomada de direitos, né? Muito pelo contrário, podem estar, inclusive, sob o risco de perder direitos. Então, essa é a questão que está envolvendo a greve lá dos trabalhadores automotivos dos Estados Unidos. E é muito importante essa greve, né, gente? Porque ela impacta também aqui no Brasil, porque essas marcas estão no Brasil
inclusive no momento de retomada da economia, né? A economia brasileira está um pouquinho aquecendo e está entrando montadoras chinesas. Então é importante que o Fábio pudesse falar um pouco da greve das montadoras americanas, né, estadunidenses, e essa iniciativa do Joe Biden e do Lula. Lembrando, inclusive, Fábio, é importante essa iniciativa? Ela ajuda os trabalhadores ou é mais enganação? Inclusive porque o Joe Biden está às vésperas de processo eleitoral, a corrida eleitoral dos Estados Unidos, né? Fala um pouco aí pra gente. Olha, claro que qualquer iniciativa do Joe Biden a favor da classe trabalhadora é uma fraude, né? Ele é o chefe do imperialismo mais importante do mundo. Ele está ligado aos interesses das principais corporações, grandes empresas internacionais. Então, eu acho que a classe trabalhadora não tem nada a esperar, né, desse acordo feito entre o Lula e o Biden. A segunda questão, essa ideia sobre o que está acontecendo com o movimento operário nos Estados Unidos. Então, o movimento operário nos Estados Unidos, nos anos 80, anos 90, foram anos muito difíceis, com um número de greves muito baixo, um processo de dessindicalização, porque lá nos Estados Unidos é bem difícil você conseguir que um local de trabalho ele tenha o direito de ter um sindicato e um contrato coletivo, tá? Então essa é a situação que nós temos nos Estados Unidos. Mas, nos últimos 10 anos, aconteceu uma coisa muito interessante, que tem a ver com o seguinte, Almir. Com a grande recessão americana de 2007, 2008, o que começou a aparecer para a classe trabalhadora americana é o fim do sonho americano. O sonho americano é a ideia de que uma geração após a outra, as famílias iam melhorando de vida. Mas essa situação, com a grande recessão, ela desapareceu. Então hoje, nos Estados Unidos, você vai encontrando empregos piores do que você encontrava antes. Então, uma situação de precarização do trabalho, e essa situação fez com que, na população americana, crescesse a simpatia pelos sindicatos, pela luta por emprego, por luta por salário, a luta pelo salário mínimo de $15 por hora. Então, essas questões se tornaram questões populares. Por exemplo, a greve que está tendo da UAW, ela é apoiada pela maioria da população americana. Isso tem a ver com essa mudança na consciência da classe trabalhadora, que antes acreditava que o capitalismo americano, por si só, iria garantir uma vida digna para todo mundo. Mas agora esse sentimento se inverteu. E aí a classe trabalhadora está sendo empurrada a se organizar e a lutar pelos seus direitos. Então isso é um processo muito importante em termos de consciência de classe que está se desenvolvendo e que nós temos que apoiar e acompanhar, né? Ver qual que vai ser o final disso. Uma vitória da UAW hoje provavelmente vai colocar toda a classe trabalhadora americana em alerta sobre a possibilidade de conseguir reposição salarial, melhorias salariais, frente a uma situação econômica que para a classe trabalhadora, uma situação difícil nesse momento. Fábio, e a iniciativa do Joe Biden? E a iniciativa global do Joe Biden dos trabalhadores de aplicativo? Então, eu acho que é uma fraude isso daí. Por que eu digo isso? O Joe Biden, ele, não sei se você acompanhou, Almir, e os ouvintes, ele vai visitar um piquete da greve essa semana, né? E ele está fazendo isso um dia antes do Trump. O Trump também, ele vai fazer uma jogada para aparecer a favor da classe operária americana, né? E por quê? Porque essa se tornou uma questão popular. Então ele está tentando se aproximar desta questão, que é uma questão popular, mas sem fazer as medidas necessárias para que os impeditivos à auto-organização da classe trabalhadora, por exemplo, sejam retirados da legislação americana. Então, ele não está fazendo nada disso.
ou um aumento qualitativo no salário mínimo. Não tem nada disso. Então, eu acho que essa iniciativa do Joe Biden tem a ver com usar o prestígio que o Lula tem, porque o Lula, por aí afora, é visto como um líder da classe trabalhadora, dos pobres, dos oprimidos. Ele está se associando ao Lula para melhorar a sua situação perante a população americana, né? Mas não acredito, sinceramente falando, que isso vai resultar em qualquer melhoria para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora vai ter que brigar, vai ter que se organizar para poder garantir a cada conquista. Ela não virá de graça, não virá pelas mãos do Biden, ela vai vir pelas mãos da ação da classe trabalhadora. Olha, Almir, só para te dar um exemplo, hoje nos Estados Unidos, um trabalhador, uma trabalhadora, para ter direito de organização sindical, você tem que conseguir que num plebiscito oficial, organizado pela Comissão Nacional de Relações de Trabalho, metade mais um dos trabalhadores concordem em ter sindicato. Aí, se metade mais um vota a favor, você automaticamente passa a ter representação sindical e ter direito à negociação coletiva. Só que o que acontece? Os patrões ficam de olho. Então, tem empresas, por exemplo, o Walmart, faz 15, 20 anos que os sindicatos americanos tentam garantir o direito de sindicalização dos trabalhadores do Walmart, mas o Walmart tem uma prática antissindical muito bem estabelecida e qualquer um que queira organizar sindicato ali imediatamente é demitido. Então, existe uma ditadura nos locais de trabalho. E o governo americano não faz nada, o Biden não faz nada para mudar essa situação. Os sindicatos já apresentaram uma série de alternativas. Uma delas é uma lista, né? Como se fosse um abaixo-assinado, com metade mais um dos trabalhadores falando, quero ter sindicato. Mas isso não, tem que ter o plebiscito. Só que entre o pedido de plebiscito e o dia do plebiscito, os patrões intervêm e demitem os trabalhadores que estão se organizando para isso. Então, hoje nos Estados Unidos tem leis antissindicais muito fortes e o Biden não faz nada para mudá-las. O que ele vai fazer vai ser tirar uma foto junto ao piquete de greve, eu acho que ele vai amanhã, certo? Para ganhar ponto junto à classe trabalhadora. Mas medidas efetivas não estamos vislumbrando nenhuma. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.